Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com as parábolas de Salomão, fazendo uso aqui do roteiro apresentado pelo Herbert Lockyer, que é o livro Todas as Parábolas da Bíblia. O livro é apresentado como uma análise detalhada de todas as parábolas das Escrituras, tá? É um excelente livro, é um ótimo livro, é um livro de referência e muitos outros que foram escritos sobre esse tema tem como pano de fundo esse material aqui. Então, é uma obra de referência, é uma obra acessível, não é um livro preocupado aí com questões técnicas absolutas. A mente, o espírito, o coração do escritor é Cristo. Então, ele sempre interpretará as parábolas da Bíblia como referindo-se a Cristo Jesus. Aliás, essa é a leitura que nós fazemos da Bíblia. Essa é a leitura que o cristão faz. Quando estamos lendo, meditando, refletindo sobre o Antigo Testamento, procuramos enxergar a promessa de Cristo naqueles textos, naquele contexto, o que eles compreenderam, o que eles deixaram de compreender e, principalmente, o que a Bíblia, o que a palavra profética sempre buscou explanar, preparar a mente e o coração do povo, qual é a verdade que estava sendo transmitida. As limitações do povo ou da época são as mesmas que nós temos em relação aos dias de hoje. Imaginamos saber muito sobre o passado, não é verdade. Nós sabemos do passado aquilo que sobreviveu até os dias de hoje. Então, sabemos pouco. Em relação ao futuro, sabemos quase nada. Sabemos em termos de esperança e de expectativa, aguardando sempre a verdade, né? Que dias melhores virão. Às vezes, antes da melhora, ocorre alguma piora, mas nós temos esse pensamento, essa expectativa. O que é parábola? Que aqui é a parábola do amado e sua amada, ou cântico dos cânticos, ou cantares de Salomão. O que esse livro revela para nós hoje? O livro revela para nós hoje o que ele sempre revelou, não só para a sociedade, mas também para o contexto religioso e espiritual. A relevância, a importância, a sublimidade do amor sexual. Tá? É isso. O livro de Cântico dos Cânticos é um cântico nupcial. É um cântico que celebra o ato sexual, o amor que se consuma, do homem pela mulher, da mulher pelo homem. Nesse contexto, quando se fala de sexo no ambiente de espiritualidade, muita gente torce o nariz. Esse livro, em especial, é um daqueles livros da Bíblia que sempre foi criticado por conta, de uma perspectiva espiritual equivocada, tá? Que nós chamamos de falsos pudores, como se não houvesse no homem, na mulher, um ímpeto, um desejo que pode ser consumado no ato sexual. Esse livro aqui, alguns acreditam que ele nem deveria constar na Bíblia. Mas o fato é que essa obra, que não temos nenhuma dúvida de ser a mais importante obra produzida, elaborada por Salomão, é um cântico muitíssimo bem elaborado. Você pega o livro de Provérbios, você tem, assim, uma resposta a uma provocação ou uma provocação com o objetivo de gerar uma resposta. Você pega o livro de Provérbios, você pode reescrever ele, você pode remontar a ele sobre inúmeros aspectos. O livro de Provérbios tem o objetivo principal de revelar a sublimidade, a importância da sabedoria. A própria sabedoria, no livro de Provérbios, é comparada a uma mulher amável, desejável, que proporcionará prazer àquele que a conquista. A linguagem utilizada na Bíblia, muitas vezes, é uma linguagem bastante sensual, porque é um livro didático, tem o objetivo de usar o que é comum
ao homem para levá-lo a um conhecimento superior àquilo. Então, a Bíblia não nega a natureza do ser humano, muito pelo contrário, faz uso de todos os recursos que são comuns à mente, ao espírito humano. Então, você pode reescrever o livro de Provérbios de acordo com os temas. Você pode reencaixar os versículos ali e continuará sendo sempre o livro de Provérbios, que muitas vezes nós falamos parece ser uma provocação, como era comum no processo de instrução dos jovens naquela época, ou a resposta a uma provocação com o objetivo de manter a mente refletindo sobre determinado tema e aproveitando para inserir novos conceitos no pensamento, no raciocínio, tá? O livro de Cantares é uma profunda reflexão sobre a vida de Salomão. Como um sábio pode agir de maneira tão tola? Está lá a vida de Salomão. Se foi escrito por ele, ou se foi escrito em relação a ele, isso é o menos relevante, porque é algo profundo. Alguns falam que é um livro mais mal-humorado da Bíblia. Não, ele não é. Ele apresenta de uma forma absoluta como o sucesso pode culminar num fracasso terrível. Como a riqueza, como as glórias humanas, como as conquistas humanas podem, ao final de uma vida, significar absolutamente nada. Quando o homem tenta subtrair de Deus aquilo que lhe é devido, a honra, a glória, o louvor e o poder. Então você tem essas reflexões. Agora, no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, a parábola do amado e sua amada, você tem uma celebração que alcança toda a humanidade, o ato conjugal, o ato sexual. Vale considerar que somos 8 bilhões e um pouquinho mais a cada dia de habitantes sobre a face da Terra. Então, a questão do ímpeto sexual ela deve ser considerada, deve ser avaliada e deve ser levada a sério. A Bíblia, importante lembrar, não condena o ato sexual. A Bíblia procura contextualizar a plena realização e a satisfação desse ato num contexto de casamento, de dedicação e de entrega do homem à mulher e da mulher ao homem, com o propósito de se estabelecer a família e manter a sociedade estruturada, organizada. Então, o ato sexual não é, na Bíblia, caracterizado em nenhum momento como pecado. Alguns, de mente perturbada, tentam colocar o ato sexual como a origem do pecado. Se você ler atentamente as Escrituras, o ato sexual não vem depois do pecado, tá? Se você ler nas Escrituras, depois do pecado, do fracasso lá, da Eva e do digníssimo esposo lá, Deus faz uma promessa de redenção, fazendo alusão a um filho que viria. Isso não significa que esse casal não tinha filhos, tá? Ou não tinham vida sexual. É ser muito ingênuo acreditar que Deus criou o homem com um ímpeto sexual para privá-lo desse, ou que o ímpeto sexual diz respeito à condição pecaminosa. Não, o ímpeto sexual diz respeito à condição humana. Ímpeto esse, tal qual todos os outros, certamente cessarão em relação à glória eterna, tá? Para descontentamento de alguns. Ímpeto esse cessará. Jesus fala que na eternidade seremos como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Não há esse ímpeto cessará, terminará. Mas está aqui Salomão falando da beleza desse ato.
entendido no devido contexto, esse cântico não foi preparado para o culto, não foi. Ele foi preparado primeiro para os palácios e considerando aí o ego do rei Salomão, também para as ruas, para as praças. É um cântico, é um canto. Então ele não fez para ocultar ali só para ele ouvir. Foi um presente para toda a humanidade. Em tempos antigos, no judaísmo do templo, esse cântico fazia parte dos inúmeros cânticos dos salmos que eram cantados é, durante algumas festas. Se você considerar que a responsabilidade religiosa do jovem judeu começava lá pelos 13 anos de idade, então o menino, quando acompanhava o pai para o templo, ele ouvia esse cântico. E ali ele tinha a certeza, a convicção de que tem uma coisa boa nisso daí, tá? Era cantado, era celebrado no templo, tá? No templo, né? Nas festas, em algumas festas obrigatórias, em que todo o jovem, por representação, na verdade, mas deveriam comparecer a Jerusalém. No ambiente judaico posterior, aí, rabínico, e também nas igrejas, padres e pastores, muitos torcem o nariz em relação a isso, porque a ideia de sensualidade, sexualidade parece incomodar algumas, algumas pessoas. A início eu achei interessante, né? Estou aqui com uma Bíblia, eu consegui restaurar ela, é minha amiga antiga de quase 30 anos, é a versão do Almeida. No Cântico dos Cânticos de Salomão, aqui tem, os editores colocam, antes da fala da mulher, colocam a esposa, depois o coro, a esposa de novo, o esposo. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. Um alerta. Não faça esse elogio hoje, tá? Você tá totalmente fora do contexto. Você comparar aí uma mulher às éguas do Faraó, você será repelido, você será repelido. A linguagem poética é compatível com o ambiente da época. A égua dos carros de Faraó, era um sinônimo de beleza, de bom trato, né, de elegância naquela época. Naquela época. Hoje, se você ó mais formosa entre as mulheres. Ponto. Já está ótimo. Já ganhou o coração da esposa. Mas nós estamos falando desses títulos que foram acrescentados pelos editores. Aí eu peguei aqui a King James. A King James ela tem talvez a mais próxima a, a mais próxima e adequada apresentação que ele coloca assim no Cântico dos Cantos. A amada declara ao amado. O amado declara à amada. A amada responde. Da amada para as mulheres, das mulheres para a amada, que é o coro, que é o refrão. Talvez seja mais próximo. A mais adequada apresentação seria aqui o Cântico dos Amantes, daqueles que se amam, a celebração do ato conjugal do homem com a mulher, a celebração do amor do homem pela mulher e da mulher pelo homem, no contexto escriturístico, conforme planejado e preparado por Deus. A relevância dessa obra, a obra-prima do rei Salomão, é permitir que tanto o judaísmo quanto o cristianismo não fiquem aquém de outras religiões quando se trata da compreensão da psique, da mente ou dos ímpetos e paixões que movem o indivíduo à humanidade.
tá? Não fosse o Cântico dos Cânticos, é claro que alguns interpretam esse livro como baseado, fundamentado, ou como uma explanação maior de alguns salmos, principalmente do Salmo 45. Eu entendo que Salomão era muito mais do que um mero repetidor ou um compilador. Salomão aqui, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para a composição dessa obra. A vida dele, o saber dele, o conhecimento dele, possibilitou que ele elaborasse uma obra-prima que celebra o amor do homem pela mulher. Sem essa obra, a fé cristã e a fé judaica seriam um tanto quanto mancas, porque todas as grandes religiões do mundo possuem material celebrando o ato sexual, o amor conjugal, o amor do homem pela mulher, do macho pela fêmea. Analisando o contexto atual, o contexto da espiritualidade atual, pode parecer ridículo, pode parecer bizarro, você que é da minha idade, ficar sabendo que algumas igrejas estão mandando os seus jovens ou os seus homens para fazerem cursos intensivos para o sujeito receber um certificado de homem, homens aprovados, né? O cara vai lá fazer um curso para ser homem. Mulheres vão fazer cursos para serem mulheres. Isso, se você pensar da minha idade, você que é da minha idade, um pouco mais, se quando jovens alguém comentasse isso com o avô, com o pai, pai, eu quero fazer um curso para ser homem, ia levar um pé do ouvido, né, que não teria esquecido por toda a sua vida, porque não faria nenhum sentido. Que contexto espiritual, social que vivemos hoje, em que a pessoa precisa fazer um curso para garantir que ela é o que ela é, ou para dizer que ela não é o que ela não é. Chega a ser ridículo, chega a ser bizarro. Muito provavelmente, aí nós falamos do ambiente religioso, do ambiente espiritual. Isso decorre de alguma falha, de algum equívoco na formação espiritual desses indivíduos. Falhas porque não levam em consideração a própria natureza daquele indivíduo, tão preocupado com uma tal de santidade, 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 que esquece da realidade. E todo o contexto de espiritualidade, de santidade na Bíblia, nas Escrituras, tem o objetivo de preparar e capacitar o indivíduo para viver no contexto de realidade, tá bom? Não arrebatamentos, inspiração profética, muito embora não temos nenhuma dificuldade em relação a esses temas, mas a espiritualidade da qual a Bíblia fala tem o objetivo de capacitar o indivíduo a viver e suportar as dificuldades do mundo real, da realidade, evitando-se criar uma mente fantasiosa. Uma mente fantasiosa. Então, as fantasias religiosas, as fantasias e os delírios espirituais podem ser um dos fatores que tem levados aí a uma má formação do indivíduo cristão, ou uma formação deficiente, tão preocupados que são com certos aspectos do erro, do pecado, do fracasso e da derrota, que esquecem da beleza da vida que ocorre no contexto real, no contexto natural, no contexto social, no contexto no qual nós estamos inseridos. Celebra-se, todo religioso celebra a vida. Apenas os que são afetados, né, que caem naquele abismo das caricaturas, são capazes de tentar exaltar a não vida, o não viver ou não sentir, o não desejar, o não celebrar, o não ter prazer ou alegria, tá bom? Então, o Cântico dos Cânticos, na minha opinião, também poderia ser chamado o Cântico dos Amantes, né? Aí toda a preocupação dos autores, dos editores, dos pastores, não, porque amante não vai ficar bem, porque alguém pode imaginar e tem, tá vendo?
própria Bíblia declara: como imagina em sua alma, assim ele é. Se quando você lê um texto, o que vem é justamente o pecado, é porque isso também é algo que diz respeito à natureza humana. O pecado é uma força que assedia a humanidade. Mas o Espírito de Deus garante que a vida humana, ela não só pode, como deve ser celebrada. A vida celebra a vida. A vida coroa a vida. Por isso, o próprio Senhor Jesus declara: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, novidade de vida, capacitados para participar eternamente da vida com Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.